E aí pessoal, tranquilo? Estamos aqui de novo, né? Agora com outro tema de extrema importância para a nossa vida, né? Sistema digestório. E a gente vai falar nessa aula especificamente do sistema digestório humano, tá certo? Porque existem alguns animais aí que possuem um sistema digestório um pouquinho diferente do nosso, como é o caso dos ruminantes, igual a vaca, por exemplo, tem mais de um estômago que o nosso. Não é tão vantagem assim quanto você pensa, né? Tipo, ter 3 estômagos, né? Um pro doce, um pro salgado e um pro suco de laranja. Tá, não é não, tá? Então a gente vai falar do sistema digestório humano, que tem como principal função a digestão dos alimentos que nós comemos e a absorção dos nutrientes que serão resultados dessa digestão. Afinal de contas, a gente é uma maquinazinha que precisa ser alimentada diariamente com combustível, que é os alimentos que nós ingerimos, né? Por sermos organismos heterotróficos ou heterótrofos, nós precisamos desses alimentos, já que não somos capazes de sintetizar como as plantas fazem graças à fotossíntese. Veja pelo lado bom, né? Sendo heterótrofos, a gente consegue ir lá para o restaurante, sentar, levar o crush para um jantar romântico. Nesse momento não, nesse momento fique em casa, faça sua comida, né, e namore virtualmente pelos aplicativos todos que existem para vocês se verem. Tá ok, pessoal? Vamos embora? Tá certo? Então a gente vai falar agora do sistema digestório humano. E o sistema digestório humano a gente pode dividir em duas partes. A primeira parte a gente fala que é o próprio tubo digestório. Por que é um tubo? Porque efetivamente é o que ele é. Ele é um tubo com duas aberturas. Uma abertura de entrada, que é a boca, e uma abertura de saída, que é o ânus. E ao longo desse trajeto da boca ao ânus, o alimento vai passando por compartimentos específicos, onde transformações acontecem de acordo com a região onde ele está naquele momento. E ao longo desse tubo, o nosso sistema digestório também recebe algumas glândulas ou secreções de algumas glândulas que estão anexas a esse tubo digestório. Quando eu falo que a glândula é anexa ao tubo digestório, eu estou querendo dizer que o alimento ele não passará por dentro da glândula, porque ele está dentro do tubo digestório. Mas essas glândulas produzem substâncias de extrema importância que vão auxiliar no nosso processo digestivo como um todo. Tá certo? Então, dessa maneira, como nós estamos falando que nós temos um tubo digestório, a gente começa a falar primeiramente sobre eles, depois a gente vai citando as glândulas anexas ao longo do trajeto do nosso tubo digestório, tá certo? Aqui nós temos a representação esquemática do nosso tubo juntamente com as glândulas anexas a ele. Então começamos lá pela boca, mastigação, todo mundo sabe que o alimento entra pela boca e vai descendo até aquilo que não foi aproveitado ser eliminado pelo ânus. Tá certo, pessoal? Então nós temos aqui uma representação esquemática de todo o nosso trato digestório. Perceba que ele é bem grande, ele ocupa praticamente todo o nosso interior abdominal. Começando pela boca. A boca é uma estrutura de entrada de alimento. Só que a gente coloca as coisas na boca e antes da gente engolir, a gente realiza algumas ações com esse alimento que está na boca. A primeira delas é a mastigação. A mastigação tem uma importância muito grande. Afinal de contas, quando nós colocamos um alimento que é relativamente grande para ser digerido, a trituração realizada pelo dente vai diminuir a área, né, ou melhor, vai diminuir o tamanho do alimento, aumentando a área de atuação das enzimas que serão responsáveis pela digestão do alimento. Por isso que quando a sua avó falava que você tinha que mastigar 185 vezes antes de engolir, não é bem assim. Porque você vai saber ao certo em um momento exato de engolir. Eu me lembro em nenhum momento de ter contado se eu havia mastigado 360 vezes antes de engolir. Mas a mastigação é muito importante. E quando a gente fala sobre os nossos dentes, que envolvem diretamente esse processo de mastigação, perceba você que nós temos basicamente 3 tipos de dentes diferentes. Nós temos os incisivos, que são os 4 primeiros dentes, ao lado dos caninos e os molares e pré-molares do final. Esse tipo de dentição demonstra claramente que nós somos um animal onívoro. O que significa isso? Que
que nós temos a capacidade de comermos tanto alimentos de origem vegetal quanto alimentos de origem animal. Se você, por opção, é vegano ou é vegetariano, lindo, mas quando a gente se refere ao nosso trato digestório, nós temos a certeza que nós temos a capacidade de digerir esses dois tipos de alimentos, tá? Além dos dentes, portanto, nós temos na boca a língua, e a língua no processo digestivo ela tem uma importância extremamente interessante. Nós sentimos os sabores com a língua. E sentir o sabor é algo interessante, por quê? Porque se algo não estiver bom, provavelmente o gosto vai ser ruim e nós vamos eliminar, não vamos engolir, evitando dessa maneira alguma possível infecção, uma possível mal-estar por conta daquele alimento. E ao mesmo tempo, coisas que são boas, gostosas, nos estimulam a voltar a comer. Afinal de contas, a alimentação é fundamental para a manutenção da vida. Outra coisa importante da língua é que a língua promove a deglutição, ou seja, a língua permite que nós façamos o movimento de engolir a comida. Se você fizer um teste agora e engolir a sua saliva, você vai perceber que a sua língua faz um movimento ondulatório contra o céu da boca, fazendo com que o alimento vá para a sua garganta. Faça o teste lá, vamos lá. Perceberam a ondinha no céu da boca? Muito bem, se você tivesse comida aí, ela seria empurrada para a sua garganta. Além do que a língua faz com que o alimento vá de um lado para o outro dentro da sua boca. Percebam que num dado momento você mastiga com o lado direito e de repente você está mastigando com o lado esquerdo, né? E quem faz essa movimentação é a língua. Muito bem. Tratando da parte mecânica da digestão, que é o movimento do alimento, a trituração desse alimento, nós também encontramos na boca 3 pares de glândulas salivares. E essas glândulas salivares têm uma importância absurda, afinal de contas, além da saliva umedecer o alimento, o que favorece a sua deglutição, tenho certeza que você já colocou uma paçoca rolha na boca e tentou engolir ela inteira e você viu que não dá. Você só consegue engolir quando ela está umedecida e é a saliva que faz isso. Dessa maneira, ela umedecendo o alimento favorece a deglutição. Mas outra coisa de extrema importância é a presença da pitialina, ou amilase salivar, a primeira enzima do sistema digestório. O que significa que a digestão química, a transformação química dos alimentos começa na boca. Se é uma amilase salivar, também conhecida como pitialina, a digestão será do amido. Olha lá, amilase, amido. Perceba que o nome da enzima sempre leva consigo o nome do substrato em que ela atua. Se ela é uma amilase, ela digere amido. Tudo bem que ela também pode ser chamada de pitialina, né? Mas não deixa de ser uma amilase. Toda enzima, ela atua num pH ótimo. É claro que pequenas oscilações de pH não inibirão a atuação da enzima, mas a amilase salivar, ela como atua na boca, o pH ideal para ela é o pH neutro, é o pH 7. Então, resumidamente, na boca nós temos mastigação relacionada à digestão mecânica, a produção de pitialina relacionada à digestão química do amido, que será transformado em maltose. O amido um polissacarídeo, a maltose um disacarídeo. Tá certo, pessoal? Dessa maneira nós temos agora o bolo alimentar que será engolido. E o primeiro órgão que esse bolo alimentar encontra após ser deglutido é a nossa faringe. E a importância da faringe é no sentido dela também ser um órgão que pertence ao nosso sistema respiratório. É isso mesmo, então a faringe passa o nosso ar que respiramos e também passa o alimento. Aí entra uma questão que nós temos que pensar. Se a faringe é um tubo comum que depois se ramifica em 2 tubos, o esôfago do tubo digestório e a laringe do tubo respiratório, é essencial que na base da faringe exista uma válvula de transferência. Essa válvula ela está sempre direcionada para a laringe. O que significa que,
enquanto eu estou respirando, a epiglote, que é essa válvula, estará sempre aberta, permitindo que o ar passe pela minha laringe e vá até os meus pulmões, sem problema nenhum. O ato de engolir pressiona essa epiglote contra a minha laringe, fechando dessa maneira o meu sistema respiratório, fazendo com que o alimento vá para o sistema digestório, senão você vai morrer afogado. Aí uma dicasinha, todo mundo deveria saber regras básicas de primeiros socorros, sobretudo aquelas que dizem respeito ao desengasgue. Existe uma manobra, procure informações junto ao posto de saúde da sua cidade, aos médicos conhecidos e aprendam essa manobra. Não custa nada, você nunca sabe quando alguém do seu lado precisará do seu socorro. Indo o alimento para o lado certo, que é o esôfago, iniciamos agora o que nós chamamos de peristaltismo. O peristaltismo é o movimento muscular do esôfago que vai fazer com que o alimento que foi deglutido chegue ao estômago. Ah, mas por que eu preciso de um esôfago? O meu estômago está no início do meu abdômen. Eu tenho o coração e os pulmões protegidos pela caixa torácica. Para o alimento chegar da boca ao estômago, é claro que é necessário que nós tenhamos um tubo de comunicação. E esse tubo de comunicação realiza contrações rítmicas, levando o alimento da boca, ou bolo alimentar da boca ao estômago. Esse movimento, conhecido como peristaltismo, portanto, o que faz a comida sair da sua boca e chegar ao seu estômago não é a gravidade e muito menos o pulinho que você dá. Pensa em você agora, aí assistindo essa videoaula, deitadão, pedindo água para o seu irmão mais novo. Você vai beber essa água deitado e a água vai chegar no seu estômago. Afinal de contas, o peristaltismo é quem leva ele para lá. Um exemplo que a gente pode dar de peristaltismo é só você pegar uma bola, colocar dentro da blusa do seu casaco, né, e empurrar essa bola até a ponta. Aí você tem a ideia real de como ocorre esse peristaltismo, tá certo? Então aqui nós temos um modelo representativo do bolo alimentar sendo levado pelo peristaltismo até o estômago. Antes de entrarmos no estômago, vale lembrar que nós temos aqui na base do esôfago, antes da bolsa, que é o estômago, uma válvulazinha. O alimento chega, pressiona a válvulazinha, puf, o alimento cai agora, o bolo alimentar cai dentro do estômago. O estômago é uma grande bolsa muscular também, única, por conta de diversas coisas que nós podemos encontrar lá. Vamos analisar esse desenho. Portanto, quando nós analisamos esse desenho, nós pensamos o seguinte: a bolsa é justamente para haver a capacidade de armazenamento de alimento. Se nosso estômago fosse pequenininho, a gente comeria igual passarinho, ou seja, o tempo todo, que não seria ruim. Mas, enfim, nós temos essa capacidade de armazenamento do alimento no nosso estômago. O nosso estômago, como ele é muscular, né, ele é de composição praticamente proteica. Preste atenção nessa informação que será útil daqui a pouco. É encontrado no estômago algumas coisas importantes. A primeira delas, ácido clorídrico. Isso mesmo, HCl, pH em torno de 2, extremamente ácido. E uma enzima chamada pepsina. A pepsina é uma protease. Como uma protease, ela digere proteínas, certo? Mas olha só o grande problema que nós temos de encarar. Se o estômago é uma bolsa muscular, que é de composição praticamente proteica, e nós temos dentro dessa bolsa ácido clorídrico e pepsina, que digere proteína, há necessidade do estômago se proteger contra a ação do próprio suco gástrico que ele produz. Por isso, revestindo internamente o estômago, existe um muco, que é chamado de muco polissacarídeo. Percebam que ele tem composição de carboidrato, justamente porque a enzima do estômago é uma protease. E esse muco polissacarídeo impede que haja contato do suco gástrico com a parede do estômago. Caso você tenha uma disfunção na produção desse muco, o seu suco gástrico vai encostar
na parede do seu estômago, provocando pequenas feridas. No início você vai ter uma gastritezinha que provoca dor, mal-estar, incômodo, que se não tratada pode progredir para uma úlcera gástrica, que pode progredir ainda e tendo consequências cada vez piores para a sua saúde. Por isso, trate sempre de comer alimentos que evitem a proliferação ou a destruição desse muco que protege o seu estômago. Caso você esteja com alguma suspeita, vá ao médico gastroenterologista, que vai pedir provavelmente um exame de endoscopia, que não é muito agradável, mas dessa maneira ele consegue observar o seu estômago por dentro. Tá certo, pessoal? Só que temos um detalhe aqui a ser discutido. Se o estômago possui pepsina e ácido clorídrico, e possui o muco para não ser corroído ou digerido por ele mesmo, a produção desses elementos, que são feitas pelas células da parede do estômago, tem que ser feita de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, as células do estômago produzem pepsinogênio, que é uma forma inativa da pepsina. Então o pepsinogênio, quando ele está lá dentro da célula do estômago, ele não tem ação digestiva em cima das proteínas. Ele só se torna pepsina, que é a forma ativa da enzima, quando em contato com ácido clorídrico na bolsa, na cavidade estomacal. A natureza é linda, a biologia é fantástica e você percebe então que parece que tudo é desenhadinho para funcionar da melhor maneira possível. Como esse alimento ficou um certo tempo no estômago, ele agora não tem mais as características de bolo alimentar. Ele passa a ser chamado então agora de quimo, tá? Uma maçaroca que você já deve ter visto quando passou mal e colocou essa maçaroca para fora, fazendo com que o peristaltíssimo voltasse no sentido contrário através do vômito que você já deve ter visto. Não é legal. Percebam que o gosto do vômito, inclusive, é azedo. Por quê? Ácido é azedo. Depois desse período no estômago em que ocorre a degradação de muitas proteínas, o quimo agora vai sair e vai para o intestino delgado. Tinha uma válvulazinha entre o esôfago e o estômago, temos uma outra válvula agora entre o estômago e o intestino delgado. A primeira coisa que deve acontecer quando esse quimo chega no intestino delgado é a neutralização do pH. Porque se o pH 2 com ácido clorídrico do estômago chega no intestino delgado com esse mesmo poder de acidez, ele vai corroer o intestino. Então saiba que foi para o intestino delgado, deverá obrigatoriamente ocorrer a neutralização do pH e já vamos verificar como isso acontece. O intestino delgado a gente divide de forma didática em 3 partes. A primeira, mais curtinha, duodeno, e a segunda, mais longa, em jejuno, íleo. O duodeno, ele é a primeira porção do intestino delgado e é onde o processo digestório ele se conclui. Então tudo aquilo que não foi digerido nem na boca, nem no estômago, será digerido no intestino delgado, especificamente no duodeno. No duodeno, dessa maneira, nós temos 3 compostos ou 3 conjuntos de compostos que serão lançados lá dentro. O primeiro deles é o suco entérico, que é produzido pelo próprio duodeno. Uma quantidade imensa de enzimas, que vão digerir todos os outros alimentos que não foram digeridos até então. O suco pancreático, também rico em enzimas e em bicarbonato. Olha lá, vamos neutralizar o pH do duodeno e além de neutralizar, vamos alcalinizar, o que significa que nós temos agora um pH em torno de 8,5. Lembrando, boca, 7, estômago, 2, intestino delgado, em torno de 8,5. E outra substância que será lançada no duodeno é a bile ou sais biliares, que também atuam na neutralização do pH que vem do estômago, mas acima de tudo ajudam na digestão dos lipídios. Lembre-se que os lipídios eles não são solúveis em água.
Dessa maneira, a digestão do lipídio ela fica comprometida caso não haja essa solubilização. A bile tem esse poder, ela solubiliza os lipídios, facilitando a ação das enzimas que vão digerir aí os lipídios, as lipases. O rol de enzimas que você encontra tanto no suco entérico quanto no suco pancreático, você encontrará no material disponibilizado em breve, tá certo? Foi digerido? Agora nós precisamos absorver os nutrientes que foram produzidos como resultado do processo digestivo. Dessa maneira agora, tudo aquilo que está no duodeno segue o trajeto, indo para as outras partes do intestino delgado, conhecida como jejuno íleo. E nesse jejuno íleo vai ocorrer a absorção dos nutrientes. Para que ocorra uma máxima absorção e um aproveitamento máximo de tudo aquilo que nós digerimos, esse jejuno íleo é extremamente comprido, tem cerca de 6 metros. Mas além disso, ele também possui duas estruturas que aumentam a superfície de contato do nutriente com o nosso intestino, que são as vilosidades intestinais e as microvilosidades intestinais. Então vamos imaginar o seguinte, que um nutriente que deva ser absorvido está num trajeto de lá para cá. Se ele vier em linha reta, ele vai levar um determinado tempo para chegar até aqui. Mas se ele percorrer todas as vilosidades intestinais e, além disso, as microvilosidades intestinais, isso garante um maior tempo de permanência do nutriente no intestino, o que vai facilitar imensamente a absorção do nutriente. Vale lembrar que a bile citada anteriormente é produzida pelo fígado, aquele órgãozinho que vocês gostam de judiar de vez em quando dele, e armazenada na vesícula biliar. Passando, portanto, esse trajeto de absorção, a água, parte dela, ou a maior parte dela, não é absorvida. Porque se houvesse uma absorção integral de água nesse momento, o quilo, que agora é o nome que ele recebe, seria solidificado, o que dificultaria o seu trânsito pelo resto do intestino. Absorveu o nutriente, deixou a água de lado um pouquinho. O que não foi absorvido vai encontrar o intestino grosso. No intestino grosso, portanto, haverá a absorção de água e a formação do bolo fecal, que é aquilo que você não conseguiu aproveitar e será eliminado através da defecação. A absorção de água vai acontecer agora, por isso que as fezes saem mais endurecidas. Lembra quando você não consegue ir ao banheiro do momento que deu vontade, você segura lá o cocôzinho, o que vai acontecer? Haverá uma maior absorção de água e dessa maneira as fezes vão endurecendo. Tem problema de prisão de ventre? Uma das dicas, beba água, umedeça as fezes. Coma a fibra vai reter umidade, o que também facilita a defecação. No nosso intestino grosso também existem bactérias que estão relacionadas à produção de vitamina K. E a vitamina K é essencial para o processo de coagulação sanguínea. Com a formação do bolo fecal agora, só nos resta uma coisa: ir ao banheiro e eliminar aquilo que nós não conseguimos aproveitar. Nós temos aqui o intestino reto, que armazena as fezes, e o ânus, que é através da onde nós eliminamos o nosso bolo fecal. O ânus possui um esfíncter também, ainda bem, controlado pelo nosso sistema nervoso, que somente quando relaxado é que nós conseguimos eliminar aí o bolo fecal. Pessoal, muito obrigado pela atenção dos senhores. Lembrando que estamos ainda em processo de adaptação dessas videoaulas. Eu sei que tem uma luminosidadezinha aqui, estamos trabalhando para isso, tá certo? Fiquem uma boa semana, espero que aproveitem ao máximo essa pequena aula de ensino médio sobre o nosso sistema digestório. Forte abraço para vocês, até a próxima!